Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Comissão de Educação promove mais uma audiência pública externa para ouvir sugestões e críticas da comunidade escolar. Aqui nós estamos vendo que são duas questões. A questão da segurança, o que era de se esperar, e também a questão do EJA, do ensino, da educação de jovens e adultos. Frente Parlamentar de Economia Solidária faz a primeira reunião. E você vai ver também a homenagem de Tânia Malheiros a Dolores Duran, que nos deixou há 60 anos. A vaidade é assim, põe um bobo no alto e retira a escada, mas fica por perto esperando sentada. Não saia daí, a gente volta já. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A gente começa esta edição com informações da audiência pública realizada pela Comissão de Educação da Câmara do Rio em Olaria. Vereadores ouviram reclamações e sugestões de profissionais de educação para a melhoria da infraestrutura das escolas da região. Foi a segunda audiência pública de um total de 11 que a comissão pretende realizar fora do Palácio Pedro Ernesto até novembro deste ano. Dessa vez, a Comissão de Educação da Câmara Municipal realizou audiência pública no bairro de Olaria, zona norte da cidade. A região faz parte da 4ª Coordenadoria Regional de Educação, CRE, que abrange também os bairros da Penha, Vigário Geral, Jardim América e Ramos. O objetivo do encontro era ouvir as demandas da comunidade escolar. Alunos de 5 escolas de ensino fundamental da região abriram o encontro com a apresentação de música e dança. What color is it? What color is it? It's green. Ao todo, 163 escolas fazem parte da 4ª CRE, que atende mais de 67 mil alunos da pré-escola ao ensino fundamental. Durante a audiência pública, profissionais da educação, pais de alunos e representantes do Conselho Comunidade Escola apresentaram críticas e sugestões para a melhora da infraestrutura das unidades escolares e do ensino. Falta de uma pessoa na portaria, né? Um porteiro, porque quem fica na portaria é a Val, que é uma funcionária da escola. Sabemos como é a relação que as pessoas têm relação de respeito com as mulheres. E chegar na porta, ver uma mulher ali na porta, muitas das vezes é como se não tivesse ninguém. A gente está no 5º mês de trabalho e essa semana chegou o material escolar. A gente está no 5º mês de trabalho e falta papel, falta xerox, né? Faltam profissionais nas escolas. Heloísa Cirmu de Braz, representante da Secretaria de Educação, falou que a pasta já vem trabalhando para minimizar os impactos das demandas apresentadas pela comunidade escolar. Algumas dessas demandas já são do nosso conhecimento. A gente já tem feito coisas que favoreçam a melhoria da qualidade das escolas. Alguns processos licitatórios já estão em andamento para resolver esses problemas que a gente tem escutado ao longo das audiências. Essa é apenas a segunda, nós vamos participar de todas. Queremos saber exatamente o que o campo precisa de nós e a gente não tem trabalhado pouco, não. Já o parlamentar Tarcísio Mota, vice-presidente da comissão, falou que nas audiências públicas é possível detectar as principais demandas de cada CRE. Aqui, professores e alunos da educação de jovens e adultos fizeram um ótimo trabalho apresentando para a gente questões muito importantes que certamente deram origem a novos projetos de lei ou a cobranças ao Executivo
para que a gente resolva esse importante setor da educação. E a Comissão de Educação já definiu uma nova data e o local para a próxima audiência pública que acontecerá no bairro do Riachuelo no dia 24 desse mês. Para o presidente da Comissão de Educação, o vereador professor Célio Luparelli, é fundamental que a sociedade brigue por uma educação mais inclusiva e de qualidade para todos. Nós vamos encontrar muitas coisas semelhantes, no geral, coisas semelhantes nas 11 CREs. Mas lá na 11ª nós vimos que a educação especial era a aflição maior. Aqui nós estamos vendo que são duas questões. A questão da segurança, o que era de se esperar, né, a área da maré e adjacência, e também a questão do EJA, do ensino, da educação de jovens e adultos. São dois problemas que nós vamos tentar discutir, encaminhar ao Poder Executivo através de indicações, cobranças, né, que a gente tem que fazer. Confira agora as atividades previstas para esta semana no Legislativo Carioca. Terça-feira, 11 de junho, reunião da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e demais vereadores para a discussão das emendas apresentadas em segunda discussão ao projeto de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020. Terça-feira, 11 de junho, reunião com oitiva de testemunhas da Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar denúncia de suposto favorecimento nos leilões dos camarotes da Prefeitura na Passarela do Samba no Carnaval de 2019 e prejuízos decorrentes aos cofres públicos. Também na terça-feira, reunião de instalação da CPI com a finalidade de investigar a paralisação das obras no município. Terça-feira, 11 de junho, debate Justiça e Direito e lançamento da revista Liberdade e Cidadania. Quarta-feira, 12 de junho, reunião da Frente Parlamentar em prol da elaboração das políticas públicas para o desenvolvimento dos bairros sustentáveis e em prol do fomento e aprimoramento das políticas públicas municipais de educação ambiental. Também na quarta-feira, dia 12, reunião da Comissão Especial Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Quarta-feira, 12 de junho, reunião do Grupo de Trabalho das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. Quarta-feira, dia 12 de junho, sessão solene em comemoração ao Dia de Portugal. Quinta-feira, dia 13 de junho, audiência pública para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2019, com a presença do secretário municipal de Fazenda, da Controladoria Geral do município e do subsecretário do Orçamento Municipal. Também na quinta-feira, dia 13, audiência pública conjunta com a apresentação do relatório do primeiro quadrimestre de 2019 do gestor municipal do SUS, Sistema Único de Saúde. Quinta-feira, dia 13, reunião com mulheres democratas. Também na quinta-feira, audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar as circunstâncias, os fatos e as consequências sociais, ambientais e econômicas causadas pelos temporais que atingiram a cidade do Rio de Janeiro em 2019, com a participação do chefe executivo de Operações e Resiliência do Centro de Operações do Rio e técnicos do centro. E também, na quinta-feira, dia 13 de junho, debate público da Frente Parlamentar em defesa da bicicleta e da mobilidade ativa, sobre o limite de velocidade no trânsito e sobre o projeto de lei que disciplina o limite de velocidade nas vias urbanas no Rio de Janeiro. O vice-governador Cláudio Castro, ex-vereador do Rio, foi homenageado com a maior honraria concedida pelo Parlamento Carioca. Plenário lotado para homenagear Cláudio Castro, que antes de completar o primeiro mandato como vereador, se tornou vice-governador do Rio. O presidente da Câmara, Jorge Felipe, abriu a cerimônia. Com muita alegria, Cláudio, que em nome do colegiado dessa instituição, faço essa saudação para te dizer que nós temos por você muito carinho, muita admiração e sabemos que você tem muito a contribuir para a melhora da qualidade de vida do povo fluminense e, em particular, do povo carioca, a quem você tanto ama. Antigamente, quando uma pessoa ganhava uma medalha dessa, era conhecido como comendador, como alguém que realmente tinha um exemplo a ser seguido, como alguém que tinha feito algo de relevante para a sociedade.
E com certeza, depois de entregar várias e receber, é uma emoção única. Às vezes a gente fica até pensando, né, a questão de merecimento, merecer ou não, mas eu acho que o carinho que a minha amiga Verônica Costa, o carinho que eu tenho por essa casa, o amor quando eu entro aqui, a emoção de voltar aqui, com certeza faz com que essa medalha fique guardada no meu coração para sempre. A autora da homenagem foi a vereadora Verônica Costa, que destacou o trabalho de Cláudio Castro na Comissão de Empreendedorismo da Câmara e agora articula com ele projetos para jovens moradores de favelas do Rio. A nossa visão é que eles possam ter um diálogo com os jovens dentro das comunidades, porque como uma representante, percussora do funk, essa cultura popular muito criminalizada, a gente não pode generalizar, porque o funk que exalta o amor, né? Que a gente tem o exemplo do Marcinho, a gente tem o exemplo do Nego do Borel, a Anitta, e que mexe com a economia também do país, porque gera emprego. Então a gente precisa ter esse diálogo para que a comunidade possa ser mais bem assistida e ouvida pelo nosso atual governador e o nosso vice-governador, que é o homenageado de hoje. A Verônica tem um trabalho de excelência quanto à questão de recuperar o jovem pela música, pela cultura. A gente tem conversado muito em relação a dar um caminho para esse jovem. E agora eu, um amigo dela, ex-colega aqui, podendo estar nessa posição, com certeza a gente vai ter muita coisa boa pela frente. E você vai ver no próximo bloco. Frente Parlamentar da Câmara do Rio discute a economia solidária. Uma leitura política da história do Rio no contexto local e no nacional. A República surge com uma ideia de tornar o país mais livre. Revisite momentos marcantes da política brasileira com análise de especialistas. 15 de novembro de 1889, o Brasil não dormiu império e acordou república. Nós tivemos 4 meses de estado de sítio por conta da revolta da vacina. Resgate a memória de locais importantes da cidade. O Rio de Janeiro, como capital da República, ele tem prédios públicos que são marcados. Não perca Fatos Políticos, na Rio TV Câmara. A Frente Parlamentar de Economia Solidária realizou nesta segunda-feira a primeira reunião. O repórter Vitor Gagliardo acompanhou. A economia solidária é o conjunto de atividades econômicas organizadas por trabalhadores de forma coletiva. São exemplos: cooperativas de produtores, pescadores e artesãos. De acordo com a Prefeitura, são pelo menos 600 pessoas atuando nessa modalidade. O movimento é de quase R$2 milhões por ano. Marlene pintou seu primeiro quadro no final da década de 60. Hoje, ela e o marido vivem basicamente de artesanato. Ela gostaria que a cidade tivesse mais pontos fixos para a venda de produtos da economia solidária. São apenas 18 em todo o município. Eu acho que alguns outros pontos, né, porque a demanda é grande, nós somos muitos. A cidade do Rio de Janeiro, ela não é tão grande, mas o trânsito torna, né, você, por exemplo, para sair daqui para ir para Jacarepaguá, você leva muito tempo. A Câmara Municipal possui uma frente parlamentar presidida pelo vereador Raimon, que realizou o primeiro encontro com representantes da economia solidária. A cidade possui desde 2018 um decreto que determina a criação de um plano municipal de economia solidária. A ideia agora é transformá-lo em lei. O decreto é uma política de governo. O prefeito Crivella fez um decreto criando o plano municipal agora em 2018. Tem um outro decreto de 2011 do Eduardo Paes que cria não o plano, mas que cria o circuito. E, portanto, é um decreto que a qualquer momento o prefeito pode dizer: não quero mais esse decreto, eu revogo esse decreto. Então isso é política de governo, é a vontade do governo, a vontade do prefeito. Quando a gente fala de lei, portanto, transformar os decretos em lei, nós estamos dizendo que nós queremos uma política de Estado. Porque independente de ser esse ou aquele prefeito, ele tem que cumprir a lei. Outro objetivo da frente vai ser retornar ao Conselho Municipal de Economia Solidária, que está com suas atividades paralisadas. Esse vai ser um dos principais pontos da próxima reunião, marcada para o dia 25 de junho. Nós temos alguns problemas. Chega numa região da cidade, o coordenador daquela região, o administrador regional, o superintendente, ele diz assim: aqui nós vamos deixar colocar só 30 barracas, mas o decreto diz que está colocando 50. E quem é que vai lá cobrar? Se o conselho estiver atuante,
não é o caso, porque o Conselho não está atuando, o Conselho não está colocado, ele está praticamente extinto. Se o Conselho existe, o conselheiro vai lá e dialoga diretamente com o superintendente e diz para ele assim, olha, companheiro, tem uma lei, você tem que cumprir a lei. O governo federal vai acompanhar todo o trabalho da frente parlamentar. Eles vão auxiliar na criação de políticas públicas. A gente precisa avançar ainda na questão da estruturação da comercialização. Por exemplo, a gente tem agora recentemente uma política estadual de fomento à economia solidária, com a previsão de um circuito fluminense de economia solidária, ou seja, eventos mais amplos que vão acontecer ao longo do estado, agregando também outros setores para além do artesanato, que é o setor que mais se mobiliza dentro do movimento de economia solidária, mas a gente que entende que como a economia solidária é uma forma de você se organizar, ela pode ser aplicada a diversos setores da economia. Comissões da Câmara do Rio realizam reuniões para debater direito à moradia e população em situação de rua. Projeto de lei que obriga clubes de futebol a realizar matrícula escolar de crianças e adolescentes a eles vinculados é tema de reunião de frente parlamentar na Câmara do Rio. Projeto de decreto legislativo susta decreto que transfere a administração do Centro de Operações Rio da Casa Civil para a Secretaria de Ordem Pública. Projeto de lei concede isenção da taxa de coleta domiciliar de lixo para moradias populares. E Câmara do Rio entrega o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao escotista Rubem Tadeu Cordeiro Perlingeiro. Há 60 anos, a voz marcante de Dolores Duran se calava para a frustração de uma legião de fãs. Um show de Tânia Malheiros, no Rio de Janeiro, lembrou os maiores sucessos da cantora, entre eles Banca do Distinto. A canção gravada por Dolores Duran completou 60 anos de lançamento. Uma obra do destino. Fã de Dolores Duran, Tânia Malheiros sempre cantou os principais sucessos dela nos seus 18 anos de carreira. Um deles é Banca do Distinto. A vaidade é assim, põe um bobo no alto e retira a escada, mas fica por perto esperando sentada. Mas como vários outros cantores, ela usava a palavra destino no lugar da palavra distinto. Um dia se atentou para o fato de que destino não coloca banca. Resolveu pesquisar e descobriu uma história muito curiosa por trás do título da música. Como é que o Billy fez essa música? E por que ele fez? Porque a Dolores, ela cantava assim, ela arrasava corações. Uma pessoa, para mim ela ainda é, né? Ela cantava em vários boates e tal do Rio de Janeiro e tinha uma pessoa, um homem, um senhor, que comparecia a todos os shows dela, quase todos. Ele era assíduo, ele era frequente. Mas ele não se dirigia a ela, ele não falava com ela, né? Então, quando ele queria pedir alguma música, ele pedia ao garçom para levar o pedido até ela. E a Dolores contou essa história para o Billy, aí ele fez. Não fala com o pobre, não dá mão a preto, não carrega embrulho. Pra que tanta pose, doutor? Pra que tanto orgulho? Parecia que o destino conspirava a favor de uma homenagem a Dolores Duran, que morreu há exatos 60 anos. E a música que deu início a toda essa pesquisa de Tânia Malheiros também faz 60 anos de lançamento. Tudo isso acabou se transformando num grande projeto no Centro Cultural Justiça Federal, na Cinelândia. Mas o projeto vai além. O repertório é variado e, segundo ela, fala de igualdade e aproximação. Um sorriso negro, um abraço negro, me traz felicidade, entendeu? Esse e outros sambas, Agoniza Mas Não Morre, tudo vai por esse caminho, o caminho do amor também, né? Do Morrendo de Saudade. Uma do Billy, que eu canto também, Se a Gente Grande Soubesse, que é linda, fala da criança, da pureza da criança. Se a gente grande soubesse o que consegue a voz mansa, como ela cai feito prece no coração de criança. E a gente grande que tira o meu brinquedo da mão, entendeu? Tirou do músico a lira, interrompendo a canção. E lindo isso. Então, são músicas que acho que passam uma mensagem bonita de amor, de afeto e de aproximação, e não de distanciamento. Tânia também apresenta músicas do seu disco mais recente, A Moça no Espelho, um trabalho autoral. Modesta, ela diz que não sabe de onde vem a inspiração. Nunca estudou música, mas canta desde os 6 anos, quando acompanhava o pai, músico dos tempos de ouro da Rádio Nacional. Não estudei música,
Sou autodidata, assim, de ouvido, né? O meu pai era músico, tocava na Rádio Nacional, participava de uns programas lá do Ari Barroso. E papai tinha um cavaquinho, aliás, eu tenho um cavaquinho em casa que foi do Valdir Azevedo. Papai tocava cavaquinho, então aquilo, eu acho que a sonoridade foi um presente, assim, da vida, né, de Deus para mim. Que eu adoro música, escuto assim, música, acordo ouvindo música, durmo ouvindo música, ando na rua ouvindo música, adoro. E a música, ela vem de repente, então eu ando com um gravadorzinho, quando vem a inspiração, eu gravo ali, peço depois para o músico tirar, fazer as cifras, né, a partitura, e ou eu faço a letra, que tem várias que a letra feitas por mim, ou então eu faço uma parte, peço para um outro compositor fazer também uma outra parte e vamos nessa. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.